E olha só, já estamos com o professor Reginaldo Nasser, vamos voltar a falar dos Estados Unidos, também do cessar-fogo em Gaza. Bem-vindo, professor Nasser, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Dri, Sinara? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nasser, queria começar perguntando sobre essa saudação nazista do Elon Musk. Como que você está vendo, né? Depois do Bannon também? Muita coincidência, né? Os internautas aí de extrema-direita dizendo que ele jogou o coração dele, alguma coisa como o Mussolini fazia, né? Não, no programa passado, eu tive uma conversa com a Sinara e eu vou retomar uma parte da conversa, né? Que eu acho importante. Não, foi claramente uma saudação, aí, segundo os entendidos, mais especificamente, fascismo italiano, que tinha esse estilo do Musk, e o Bannon do nazismo alemão. Né? É uma diferença, é toda a mesma coisa. Né? Mas, enfim, eles fazem isso, que ele tem esse intuito de mobilização, de saudação, né? E intensificação dos extremos, né? Que é uma tônica, uma política da extrema-direita clássica e que retoma hoje. Mas eu diria o seguinte, foi essa a parte do comentário. Não precisa recorrer ao nazismo e ao fascismo nos Estados Unidos, porque às vezes isso aparece para eles como uma ideologia importada, né, que veio da Europa. Não precisa estar no século XX. O que eles fizeram no século XIX, nos Estados Unidos, com os indígenas e com os negros, tem nada a ver com fascismo e nazismo. E também a política de expansão, final do século XIX, que os Estados Unidos fez pela América Latina, e depois toda a história dos Estados Unidos que a gente sabe, em guerras e intervenções. Então, não é algo, vamos dizer, importado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é mais grave ainda. Porque quando a gente lida, aspas, com ideologia importada, gera algo como se fosse artificial, né? Uma coisa que passa, né? Não é. Ele representa uma parcela, uma parte da sociedade americana, das suas elites, do povo mesmo, que é conduzido por isso, enfim. Representa a alma dos Estados Unidos, né? E ele tem feito referência a esses, aspas, fundadores americanos. Um deles é o McKinley. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui, que eu, inclusive, comento no meu livro sobre Estados Unidos. O McKinley, em 1896, começou com tudo essa expansão norte-americana, e a analogia que eu tenho feito é que, naquele momento, o McKinley investiu no poder marítimo e no comércio marítimo, quando começaram a formar os magnatas americanos da área marítima. E o marítimo, naquela época, como não tinha transporte aéreo, é o que é a globalização. A ideia global era por mar. Eu faço analogia hoje com esses bilionários das big techs. McKinley elevou esse pessoal ao paraíso. Ganhar dinheiro a todo custo, se precisar da força americana. Então, tudo isso eu estou dizendo para dizer que tem um passado na história dos Estados Unidos. Não é coisa importada, não é modismo, não é nada disso. É muito forte isso. E combater isso vai ser dureza. Combater dentro e fora, né? Nasser, o que você achou das opiniões do Trump ontem, né? Ele falou em passant, dizendo que está aqui até na manchete do UOL nesse momento, né? Que eu acho que nós não precisamos deles, diz Trump, sobre Brasil e América Latina, né? Porque o pessoal do Bolsonaro, os extremistas de direita, adoram acham que a gente tem alguma importância para os Estados Unidos, né? E a gente não tem, gente. Eles nos tratam como republiquetas. É uma ilusão até da extrema-direita achar isso. Qual é a tua expectativa em relação ao tratamento que o Trump vai dar ao Brasil, à América Latina em geral e também aos BRICS? Eu acho assim, veja, o Trump
pode ser imprevisível em algumas coisas, mas ele, como presidente dos Estados Unidos, ele não vai desconsiderar relações de poder e nem relações de interesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil hoje está numa posição... Brasil, a nação brasileira, estou falando de grupo ideológico, está numa posição que está entre as principais economias do mundo, como os BRICS, que hoje é uma força política, uma força econômica, e não tem como desconsiderar isso. Né? O Nixon, lá na década de 70, quando perguntaram para ele o Brasil pode ser uma Cuba, nova Cuba, o Nixon disse, de jeito nenhum, pode ser a China, mais perigoso. Agora, nesse aspecto aí, Sinara, eu acho que é um dos embrólios que eles estão metidos aí à direita, porque ao mesmo tempo que ele fala que não precisa da América Latina, muitos investidores, empresários que apoiam o Trump precisam da América Latina. Precisa no sentido mínimo de mercado. Né? Precisa. Não é que não. Então, isso é um jogo que ele faz, eu acho, de precisar, de anuência, de concordância da direção política do país, do governo. Pode ser que ele diga isso, mas precisa. E isso é uma das contradições do protecionismo, porque o protecionismo que ele está divulgando vai ser o homem das tarifas, né? Que esse McKinley também fez. Eu li bastante o McKinley. Ele fez um certo momento da história dos Estados Unidos. Mas quando ele fala o protecionismo, é de um lado para avançar sobre os países. Não é, alguns estão dizendo isolar, não é se retrair de jeito nenhum, é expandir. Expandir. Agora, isso gera uma contradição, porque os outros países também vão se proteger. Né? E acaba, por vezes, atingindo grupos de direita em outros países, porque afeta a economia do país. Vamos supor que ele faça isso. Então, a turma do Bolsonaro vai ficar aqui torcendo para prejudicar a economia do país? Eu acho que sim. Mas isso vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Então, são vários problemas aí que ele tem pela frente. Tanto é que a questão das tarifas, ele nomeou um grupo de estudos e colocou lá China, México e Canadá. Esse ponto é importante também. Veja que ele está abrindo flanco, né? O Canadá, sempre parceiro dos Estados Unidos. Então, veja que as resistências vão aumentar também. Né? Então, eu vejo por aí. Agora, o desprezo que ele tem, é claro, pela classe política, foi demonstrada aí na turma que ficou assistindo na televisão. Né? Por isso que eu estou dizendo, ele sabe o que é relação de poder. Ele sabe, não é pouco. É um homem de negócios. Ele é um homem de negócios. Isso. Ô, Nasser, bom dia, tudo bem? Primeiro, né? Saudar você, que eu estava aqui com problemas de conexão. Eu estou apostando que o Trump vai começar esse segundo mandato dele com a popularidade em alta. Queria saber se você concorda comigo, se você acha que o fato dele ter conseguido, nos bastidores, resolver essa questão da guerra de Israel, do genocídio de Israel, a Palestina, e poder também, de alguma maneira, conseguir construir algum acordo da Rússia e Ucrânia ali, não colocam ele como uma liderança ainda mais forte do ponto de vista global. Concordo. Eu concordo com isso. Agora, antes de entrar na análise do Trump, é sempre bom, apesar de estar deixando, a comparação com o Biden. Porque, por vezes, a gente vê a questão a partir do Trump, a variável Biden lá. Ele está fazendo tudo isso porque o governo do Biden foi um desastre. Né? Quer dizer, financiou 2 guerras, uma loucura, um genocídio e a outra guerra. Quer dizer, e isso desgastou muito, né, a popularidade. Cada vez mais, inclusive, continua saindo pesquisas do ano passado, claro que o Biden perdeu a eleição, a Kamala perdeu por pequena margem, e principalmente devido à questão do genocídio em Gaza, dos eleitores democratas. Então, o Partido Democrata está sendo corroído há muito tempo. Né? Ele foi salvo
temporariamente por uma liderança carismática, que era o Obama. Mas liderança carismática, porque o Obama também não disse a que veio. Né? Então, há um desgaste muito grande. E eles estão entrando nisso. Então, veja só, política de imigração. Eu também tive essa conversa com a Sinara. Qual a diferença do Biden para o Trump? Eu contei que eu consultei um ex-aluno meu, que é um grande especialista nisso, trabalha na Acnur. Ele, no final das contas, ele disse: "Ô, Reginaldo, é diferente, mas não é muito, não." Então, essa notação que a gente está fazendo é diferente, mas não é muito, não, está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, você pega a chamada social-democracia na Europa, cada vez mais de direita. É o centro de direita, que a gente tem chamado. Então, eu acho que tem que olhar por esse ângulo. E aí você tem razão. O cara lá, o homem de negócios, que ele enviou um cara, o homem de negócios, para conversar com o Netanyahu, não é diplomata nem não, nada, apertou o Netanyahu e acabou. E vai fazer isso com o Putin. Por quê? Porque ele quer ficar livre para entrar de peso nas questões econômicas no mundo e enfrentar a China. É isso que ele quer. Ele não quer ficar preso nas guerras. Isso ele não vai fazer. Ele vai se livrar de guerra. É outra ideia que eu discordo de boa parte das análises aí. Não é porque ele é bonzinho. Ele vai investir em forças armadas, continuar investimento para dissuasão. E vai fazer ações pontuais, como os Estados Unidos sempre fez. Mas ele vai sair de guerra. Envolvimento. Porque a indústria de armas, as empresas, etc., cresceram muito com os democratas, mais que com os republicanos. E mudou aí a correlação. Né? Deu para ver isso. Big Tech e outros que estão na elite, vamos dizer, do poder dos Estados Unidos. Então, eu acho que ele vai subir a popularidade, sim. Você tem razão. E essa questão de Cuba, Nasser, também foi uma das ações ontem, vou revogar, né, o Biden, né, que o Biden tinha tirado Cuba do ameaças terroristas e agora... Um país no grupo terrorista, né? E agora retornou, né? Então, André, aí é a mesma coisa. Eu tenho ido a Cuba, tenho amigos lá, tudo, e eles tinham muita esperança no Biden. E o Biden fez aí no último dia, e amenizou, tá, importante, mas não mexeu em nada naquilo que o Trump havia feito. O que o Trump fez em 2016, 2017, acabou com a economia de Cuba. E o Biden manteve. Agora tirou ali o bode, o filho do bode, o bode pequenininho da sala. E o Trump vai vir com tudo. Eu acho que uma das metas do Trump é liquidar com o regime em Cuba. O meu amigo cubano diz o seguinte: Reginaldo, agora não precisa ter lobby cubano mais. Por quê? Porque todos eles estão no governo. Não precisa ter mais lobby, eles já estão no governo. Ele me disse que isso é verdade. Então, assim, eles vão jogar tudo para acabar com Cuba. Tudo. Se não tiver China, BRICS, por trás aí de Cuba, é bem provável que será o fim do regime, infelizmente. Vão jogar pesado. Vão jogar pesado com a Venezuela. Eu acho que nisso eles vão entrar, mas, como eu disse, na área econômica. Sanções, vão fazer todos tipo de pressão econômica para a queda do regime. Você acha que eles vão interferir muito fortemente na economia, nas relações econômicas com o Brasil, ou eles não têm muita margem nesse campo? Eu estava falando antes de você chegar, ontem eu fui olhar os dados, né, da relação comercial dos parceiros comerciais brasileiros. A China é quem hoje recebe, está na liderança, né, da relação de parceria com o Brasil, recebe 31% das nossas exportações na Ásia. Os Estados Unidos vem em segundo com 11%. É uma diferença já bastante substancial, né? 3 vezes maior. Quer dizer, qual é a margem que eles têm? 11 é bastante também, não digo que seja pouco. Em primeiro lugar, é o seguinte, tem a ver com aquela primeira parte que a gente estava falando da economia e das ameaças dele.
Porque esse é o jogo também. Ele está dizendo que vai punir países, etc. Na medida que ele fizer isso, a China entra cada vez mais. É uma disputa. Ele não está... Veja, não tem mais império. Né? Quer dizer, o império sozinho no mundo, né? A onipotência, o mundo unipolar. Então, no mundo unipolar poderia fazer, não é. Né? Essa é a primeira coisa. E aí você apontou, e eu destacaria dois. Eu não estou com os números aqui, mas eu destacaria, não por coincidência, e com governos de esquerda, Brasil e México. Porque, se eu não me engano, a China também passou os Estados Unidos nas relações de investimento, tudo com o México. Ou está ali próximo. Coisa que é um tapa na cara dos Estados Unidos, aquele que é do, né, sonho do NAFTA e tudo mais. Eu lembro, há cerca de 3 anos, a última vez que eu fui no México, 4 anos, eu acho, 4 anos e tal, desci no aeroporto, só empresa chinesa no aeroporto do México. Estou pagando empresa chinesa. Então, e a presidenta do México está peitando ele aí, não está aceitando isso. Então, ou seja, a gente não deve ficar olhando para a Argentina, que, em termos de relações de poder, está muito abaixo desses dois. E esses dois é que vão ser importantes. E, como eu disse, está jogando o Canadá para o colo de outro sistema de aliança. Ele está excluindo o Canadá, está humilhando, está fazendo coisas baixas. Até esse dia eu falei brincando. Quando ele ameaçou o Canadá e ameaçou a Dinamarca, falei, bom, então ele está transferindo o foco, aspas, para os civilizados, eles que se brigam, eles que se matem. Tomara que ele também volte isso para a Europa, porque aí eles resolvem entre eles isso daí. E a Europa é o capítulo seguinte, vamos aguardar. O que vai ser? Né? Se vai ter algum tipo de resistência, se vão aderir, se bem que na Alemanha a direita vai ganhar a eleição. Então, veja, tem uma redefinição. Mas, de toda forma, o pós-guerra da Ucrânia, não é que acabou a guerra, as consequências da guerra da Ucrânia, elas mostraram de forma concreta um outro mundo. Claro que a gente já sabia que havia tendências, mas quando vieram as sanções pesadas, nunca vistas, em intensidade na natureza contra a Rússia, nada mais, nada menos que o Prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, escreveu assim: a Rússia vai acabar. Não acabou. O Prêmio Nobel da Economia errou. E ele refez a coisa. Pelo contrário, a Rússia cresceu. E a Rússia cresceu por quê? Porque existe um outro mundo. Não, outro mundo que a Rússia se colocou. Né? Então, é isso que também o Trump vai começar a ver, que não é vida fácil, não. Entendeu? Então, está muita empolgação, tem muito apoio na sociedade americana, Congresso, etc. Mas os problemas vão aparecer, né? E principalmente nessa questão do protecionismo. Inclusive, vão aparecer internamente. Ainda não está, porque aí vai ter divisão entre os grupos, né, que apoiam o Trump. Né? Enfim, eu acho que a China está gostando. Por incrível que pareça, eu acho que a China está gostando disso. Ela está gostando do Trump. Eu também tenho essa impressão. Não sei se a Sinara tem alguma pergunta. Está gostando, Não, o que eu queria perguntar é o seguinte: a gente sabe que para o Trump, para os Estados Unidos, na verdade, eles nos tratam e tratarão sempre como uma república de bananas. Mas tem uma pessoa lá dentro diretamente interessada em vingança, que é o Elon Musk em relação a Alexandre de Moraes, né, Nath? E aí, ontem, até a gente entrevistou o Bertoldo acha que é impossível que tirem o visto do Alexandre para entrar nos Estados Unidos. Que tipo de retaliação pessoal o Musk poderia arquitetar contra o Alexandre? Puta, não tenho ideia. Mas, veja, você tem razão. Vingança, sim, mas, veja, eu não consigo me convencer o seguinte. É assim. Um professor, foi meu orientador, ele dizia um lema. Você quer entender César? Pense como César. É difícil pensar como Musk. Mas é pensar como eles são homens de negócios. E, de vez em quando, eles falam de política. Certo?
Então, ele pensa por aí. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, na verdade, é um cara que surgiu, que acabou tendo impacto, que para ele, prejudica negócios. É isso. É isso que ele quer, né? A mão não tanto invisível que volte, né? A mão que não tenha controle, né? Essa é a ideia deles. Por isso a ideia da expansão pelo mundo, né? Sem controle. O Zuckerberg, quer dizer, a turminha lá que era democrata já aderiu, né? Porque querem dinheiro, não tem nada de apoio, de ideologia, não tem essa divisão, grande divisão ideológica, volta ao ponto, de democrata e republicano. Coisas pontuais, aí sim, tem parcelas do Partido Democrata, sim, tem posturas importantes. Então, a preocupação dos conservadores é com essa parcela, não é com a outra parte dos partidos democratas, do Partido Democrata que vai estar lá. Mas acho que é isso, ele não quer que tenha outros Alexandre de Moraes no mundo. Agora, veja, Sinara, final de semana, vou lá no Bexiga ali comprar ingredientes para fazer comida italiana e tal, estou lá na fila, é o típico ali, classe média, estou na fila e conversando com o caixa de uma dessas tradicionais italianas, ele estava dizendo o seguinte, ele pensa que é rei. A outra falou, não, ele pensa que é Deus. Eu falei, de quem que vocês estão falando? Do Alexandre de Moraes. Eu falei, por quê? Porque ele quer acabar com a internet. Ele quer acabar com a internet? Olha só, acaba com a internet, como é que vai fazer o nosso negócio aqui? Cartão de crédito. Então, assim, também essa imagem do cara que enfrenta aquele que prejudica, né, o Elon Musk. Então, acho que é por aí. Então, eles vão querer, aspas, né, a liberdade total pelo mundo com as big techs. É isso. E, ao mesmo tempo que já tirou lá o TikTok vai tirar o TikTok dos Estados Unidos. Agora, eu vi os dados. Inteligência artificial, produção, ciência, tecnologia. A China está passando os Estados Unidos. Aí é que está. Então, assim, não é de concordar. Eu compreendo a questão também dos americanos que votaram no Trump, porque eu não sei também, porque muita gente, aquela parte da extrema-direita a gente já conhece. Mas tem uma parte que a nossa aqui não tem. Ele falou, eu sei que é demagógico, sei tudo isso, mas ele falou várias vezes na classe trabalhadora. Várias vezes ele falou. Classe trabalhadora americana. Ele quer proteger esse pessoal, né? Então, tem esse peso que ele quer colocar, proteger contra o estrangeiro, que é coisa que sempre pegou na vida, na história, fazer o quê? Você sabe o que o Elon Musk falou ontem? Vamos trazer a GM de volta, que é um ponto importantíssimo desse branco americano que se sente excluído. O Michael Burr já falou várias vezes sobre isso, que a indústria automobilística dos Estados Unidos acabou, né? Então, o Elon Musk é dono da Tesla, apoiando trazer a GM de volta, não é curioso, Nácio? É isso. Não, e aí, Sinara, vê se vocês lembram. Você tem cabeça mais no lugar que a minha. Recentemente, 20, 25 dias, que uma das maiores empresas metalúrgicas nos Estados Unidos, na história, já chegou a ser a quarta ou a quinta, foi quebrando, foi a leilão, os japoneses compraram, a justiça americana proibiu. O governo proibiu, o Biden respaldou, proibiu o leilão, quer dizer, esse é o capitalismo de livre comércio, né? Quer dizer, esse protecionismo. Por isso que eu digo também que, por vezes, tem umas nuances, mas a diferença não tem sido de natureza entre os democratas e os republicanos. Tá? Então, essa coisa com a China, o Biden também tinha, mas o Trump aparece como mais decidido. Essa que é a questão, mais forte. Né? Ele vai lá, impõe, não sei o quê, que o Biden fica conversando, tudo, enrola muito. Né? Então, eu acho que é isso. Essa da metalúrgica é interessante, viu, Sinai? Depois você dá uma olhada. Sim. Eu tenho uma última pergunta sobre o cessar-fogo, né? O acordo, a gente viu no último final de semana Israel e o Hamas trocando os prisioneiros, né? Os reféns, e agora tem superchat aqui, o Andrei
Cisjordânia continuam os ataques, Israel atacou Cisjordânia agora, 4 palestinos mortos. Como que fica, Nasser, esse acordo de cessar-fogo numa situação dessa? Bom, primeiro que Cisjordânia é uma ficção científica, não existe mais, retalhada. Né? Tem 700 mil colonos israelenses morando lá, tudo fragmentado, armados e com apoio do exército. Então, acabou, tem uma ficção, não vai ter mais volta isso daí. Né? Quer dizer, as pessoas continuam falando porque acham que tem. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa é o seguinte, qualquer cessar-fogo no mundo, e esse em particular, eu vou dizer por quê, o mais importante não é o acordo, é a supervisão do acordo. Aí é que está. Quem está supervisionando isso? Né? Porque quando você tem um cessar-fogo para valer, você tem que ter a supervisão de uma instituição de força, de conjunto de países. A ONU é para isso, para as forças de paz, chamada força de paz, é para isso. Mas não tem. Nunca teve em qualquer conflito da Palestina. Do Líbano até tem. Palestina nunca teve. Israel não concorda, não tem. Né? Então, já de saída é isso, a supervisão. E aí depois a assimetria, quando você tem dois atores com forças assimétricas imensas, de desnível, então, difícil, você vai ter, isso vai ser burlado constantemente. Se houve cessação de hostilidades entre Ucrânia e Rússia, burlou para o lado da Ucrânia centenas de vezes, tem relatório, que a Ucrânia não cumpria, quanto mais não seja Israel veja, Israel com quem? Por quê? Israel, os Estados Unidos, o mundo não reconhece o ator que domina lá, que é o Hamas. Né? Então, não tem nem a relação, né? Estabeleceu o cessar-fogo, mas não tem a relação de que o Hamas é o interlocutor. E o Hamas está governando Gaza. Continua governando Gaza. Gaza em ruínas, mas o Hamas continua lá. Então, é uma situação insolúvel. Só para finalizar, a questão que eu vejo hoje é o seguinte: estão lixando para Hamas. A questão é o seguinte: aparentemente, eles precisam ter uma justificativa para a população árabe e islâmica, para não ficar incomodando os governos. Tem gente na rua falando de genocídio. E a questão chave aí se chama Arábia Saudita. O Trump vai concentrar todos os esforços na Arábia Saudita. O Trump fez um projeto por Oriente Médio. Muita gente desconsiderou, eu desde o início apontei, são os acordos de Abraão. Ele trouxe todo mundo, menos a Arábia Saudita. E depois do 7 de outubro, a Arábia Saudita se afastou mais ainda, aproximando da Rússia e da China. Então, veja, o projeto do Oriente Médio, a chave é a Arábia Saudita. Vamos ver o que vai acontecer. O que a China fez? Trouxe a Arábia Saudita para o seu lado, fez um acordo que ninguém esperava entre a Arábia Saudita e Irã, desmontou momentaneamente esse conflito, que era perigosíssimo, e a Arábia Saudita continua parceira da Rússia, parceira da China, e agora investiu no Brasil. Hoje eu vi a notícia aí no governo de um investimento de cerca de 8 bilhões de dólares em mineração, e vai investir mais coisa. Entrou no BRICS. Né? Então, a variável é essa daí. Né? Não é porque a Arábia Saudita, o governo se preocupa com os palestinos, não é isso. Mas a população da Arábia Saudita, as pesquisas dão que 85% a 90% da população é contra qualquer acordo com Israel. Aí é que está o nó da questão. E ela não entra. O Netanyahu, em setembro de 2023, estava em Nova York para fazer o acordo com a Arábia Saudita. O Biden não conseguiu. Aí o ataque do Hamas, alguns dizem que é por isso, e eu concordo, que era para afastar qualquer possibilidade. Então é isso. A gente estava em Fortaleza agora esses dias, e aí o hotel que a gente ficou lá, boato, né, era que tinha sido comprado por investidores árabes para fazer um grande projeto, um grande condomínio residencial dos padrões de Dubai e tal. O nosso time do coração, o grande campeoníssimo Santos, parece que vai virar SAF
de investidores árabes vindo junto com o Neymar. Você vê que a gente tem um parente próximo aí que trabalha lá na Arábia e ele está dizendo, ele trabalha no setor de frangos, que o investimento da Arábia em compra de frangos e compra de fazendas produtoras de frangos e ovos aqui no Brasil é muito grande, tem aumentado muito. E eles estavam até vindo com o CEO para cá, aí tiveram o visto negado, tiveram um problema. Você sabe que há uns anos eu li o seguinte, eu fiquei impressionado, os 10 maiores fundos de investimento do mundo, 5, metade está no Golfo, as monarquias do Golfo. É um poder imenso. E não estão seguindo os Estados Unidos, não estão brigando com os Estados Unidos, mas não estão seguindo. Isso aqui é importante também. E é isso que você está dizendo, eles estão aumentando a sua ação na Ásia, na América Latina, estão saindo fora. Vai controlar? Como é que eles vão controlar? Os Estados Unidos têm base militar lá, obrigou a Arábia Saudita a não fazer negócio com a Rússia. Obrigou não, tentou. A Arábia Saudita continua fazendo. Aumentou os negócios com a Rússia. E com a China também. Então, esse mundo também que que o Trump vai enfrentar. Não é assim. Está muita empolgação, muita coisa interna, muita exaltação, vai ter muito problema por aí. E esses países vão alargando as suas relações, e o Brasil também. O Brasil deve fazer isso. Veja, eu sou crítico, óbvio, do regime da Arábia Saudita, só que eu também não sou bobo, né? Porque um pouco antes de entrar aqui, não vou dizer de onde, um repórter me fazendo umas perguntas. Esse investimento da Arábia Saudita vai colocar em xeque a soberania do Brasil? Eu falei, e o investimento dos Estados Unidos coloca? Na Inglaterra? Por que o da Arábia Saudita coloca? Aí a outra pergunta, e os direitos humanos? Eu falei, não, eu concordo agora. E as empresas americanas, inglesas, francesas que apoiam o genocídio? Por que a Arábia Saudita tem essa variável e os outros não têm? Que negócio é esse? Então você já vê como está saindo. Essa preocupação já está, né? O jogo que eles fazem com isso daí. Né? Mas o fato, em termos de geopolítica, é esse. Né? Não, até esses dias a Arábia Saudita podia fazer o que quisesse, porque não estava, né, estava do lado dos Estados Unidos. Agora já entrou no eixo do mal. Enfim, Nasser, chegamos aí ao final desse papo sensacional contigo. Fazer um corte aí muito bom, tem várias coisas para Instagram, né, Dri? Sim. Agradecer a Sinara, que volta com a gente. Está no mudo, Sinara. Antes de sair, deixa eu só dar uma bronca no misógino bolsonarista redundante, né? Que está aqui agredindo a Janja, chamando ela de coisas. Eu vou dizer só para você o seguinte: você está dizendo que a Janja, o apelido dela, né? Insinuando coisas com a Janja, me diga só em que Michele trabalhava antes de casar com Bolsonaro, né? Porque ela andava lá pelos corredores da Câmara. Eu não sei em que ela trabalhava, você sabe? Aí está dizendo que a Michele é classuda e tal. Olha, amigo, misoginia, você quer atacar com misoginia? Aqui você não vai encontrar. Aqui não, violão. Não, Aí, Sinara, é isso aí. Bota a ordem na casa, Sinara. É isso aí. Aliás, 19 horas estou de volta no Brocou, tá? Venham bolsonaristas que no Brocou vocês ouvem o que vocês não querem ouvir, tá? Tchau, Nasser. Tchau, meninos. Tchau, Sinara. Tchau, Nasser. Muito obrigada, Nasser. Beijos.